Eu gostava de saber do engenheiro Venâncio Mondlane o que é que significa a seguinte afirmação. Todo político é ladrão, é desonesto e é corrupto. O que é que significa para o engenheiro Venâncio a seguinte afirmação? Que é uma afirmação passível de ser colhida na sociedade. A maior parte das massas acredita que todo político é ladrão, é corrupto e é desonesto. Não há honestidade num político. O que é que te diz esta afirmação? Essa é uma pergunta bastante séria, não é? É uma pergunta bastante séria, mas também muito pertinente. O que acontece, eu por acaso até não sei se partilhei ou não consigo, mas é uma das últimas frases que eu mandei agora no Facebook, que eu dizia exatamente algo que seria uma resposta simples sobre isso. Que é o seguinte: a grande questão da política hoje estar associada ao roubo, estar associado à falta de integridade, estar associado ao gangsterismo, né? Sim, eu tenho até ali a frase, não sei se agora com essa... Curiosamente, esta frase postei ontem e estás-me a fazer uma pergunta que tem a ver com isso. Eu acho que esta frase sintetiza tudo, que o problema não está na política, mas no caráter do político. A política é uma coisa bonita e ela é apaixonante. Olha, há políticos com caráter nos dias atuais? O que acontece é o seguinte: há pessoas sem caráter que estão na política. Exato. A política em si, ela em si, a política é uma coisa bonita. E digo-te mais, nós que somos pessoas de fé, a política é uma dádiva de Deus. É verdade. É divina a política. Se tu quiseres ver, olha, por exemplo, para os livros sagrados, sejam eles até mesmo os livros islâmicos, ou o livro cristão, repara para os grandes líderes, os grandes profetas de Deus. Todos eles tinham uma costela política. Exato. Olha para Moisés. Moisés era político. Olha para Abrão. Abrão era político. Olha para Josué. Era político por excelência. Olha para José no Egito. Olha, por exemplo, Daniel na Babilônia. Você vai ver que todos eles eram políticos. Exato. Agora, o que acontece? A política é uma dádiva de Deus. E tu vais notar uma coisa. A atividade política de todas essas figuras que eu estou a falar, exato, elas foram até inclusivamente ungidas por Deus para fazer aquilo. Significa que Deus abençoou, Deus criou a política. A política é uma dádiva de Deus. Porque o que é a política, afinal? Exato. A política é a intermediação, quer dizer, entre os seres humanos, como é que eles se interrelacionam e como é que eles fazem de uma forma consensual os instrumentos da gestão do bem comum. Então, exato, tudo aquilo que tem a ver com a gestão, com a estratégia, com a planificação do bem comum em sociedade, isso é política. Exato. É por isso que existe um filósofo cristão que ele dizia assim, que ninguém pode fugir da política. Porque aquele que rejeita a política manifesta uma atitude política da qual não tem consciência. Exato. O que isso quer dizer? Que só a atitude de rejeitar a política, dizer, por exemplo, eu não gosto de política, exato, já é uma posição política, mas só que sem consciência de que está a manifestá-la. Exatamente. Então, o que quer dizer? Esta questão das pessoas dizer os políticos são corruptos, os políticos não são íntegros, os políticos são isto, já está a fazer política. Então, logo, se o político é corrupto, então quem está a fazer esta afirmação do político ser corrupto também automaticamente entra na mesma categoria porque também está a fazer política.